pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos vários assuntos para falar sobre Santos Futebol Clube, então fica até o final desse vídeo. Vamos falar sobre um time da Europa que está monitorando a situação do Felipe Jonathan, Caio Jorge e a renovação e como isso pode respingar financeiramente no Santos ao longo do ano e, claro, atualizações sobre o novo treinador do Santos, como está essa procura, essa negociação. Mas antes disso, eu quero te dar uma super dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. E também você pode selecionar que você torce para o Santos e vai receber notificações com atualizações de tudo que está acontecendo no Peixe, inclusive esse novo treinador que em breve o Santos deve anunciar. Então, primeiro link aqui da descrição. Vamos começar falando sobre o Felipe Jonathan. Ele que é um dos jogadores mais regulares da equipe do Santos, né? Vem fazendo bons jogos, vem jogando bastante também. O Santos que não tem outro reserva imediato do Felipe Jonathan. Inclusive, é uma necessidade do Santos, né? Buscar um novo lateral esquerdo, até mesmo para quando o Felipe Jonathan não jogar, a gente não precisar ficar improvisando algum jogador que é volante, zagueiro, enfim. Mas tem time grande da Europa monitorando o Felipe Jonathan e a Juventus da Itália, que estaria, né, interessada no Felipe Jonathan, pode fazer uma proposta oficial, ainda não fez. Mas essa questão também da pandemia prejudica um pouco essa situação, porque eles ainda não conseguiram mandar alguém, né, para assistir os jogos em loco do Felipe Jonathan. Mas é um jogador que o Santos precisa abrir os olhos, porque pode chegar uma proposta não só da Juventus, mas também de outros clubes. É um jogador jovem, vem crescendo de rendimento, né, conforme os jogos vão se passando. Então o Santos também precisa pensar nisso em relação ao planejamento. Como eu disse, não temos nem reserva do Felipe Jonathan. Então imagina se o Santos perdê-lo nessa janela de transferência, principalmente do meio do ano. Então é uma coisa que o novo treinador, inclusive, precisa pensar junto com a diretoria santista. E além do Felipe Jonathan, outro jogador chama a atenção dos times europeus, que é Caio Jorge, de apenas 18 anos. Ele que foi um dos destaques do Peixe na Libertadores, um dos artilheiros ao lado do Marinho. Tem contrato com o Santos até dezembro de 2021, ou seja, a partir do meio do ano ele pode sair de graça para qualquer equipe do mundo. Vale ressaltar que hoje a multa rescisória do Caio Jorge é de 50 milhões de euros, aproximadamente 325 milhões de reais. Mas se o Santos não conseguir entrar num denominador comum com o Caio Jorge, com o staff dele, a partir do meio do ano o Santos não ganha nada. Mas, de acordo com a All Sports, né, o Santos está conversando, está confiante para uma renovação contratual com o Caio Jorge. Mas isso não quer dizer, de acordo com a reportagem da UOL, que ele vá permanecer no Santos por mais tempo. Vou ler aqui um trechinho que diz o seguinte: a diretoria do Santos está mais otimista pela permanência de Caio Jorge após uma reunião com o empresário do jogador nos últimos dias. Segundo apurou o All Sport, a conversa foi positiva e indica que ambos chegarão a um denominador comum. Com o contrato até dezembro de 2021, Caio está nos planos após ser destaque da campanha do vice da Copa Libertadores. Foram 5 gols na competição continental, além de ser solução caseira para uma posição tão carente no Peixe. Em contrapartida, o presidente Andrés Rueda não descarta uma futura negociação com a joia santista. Caio é alvo do futebol europeu há algum tempo, mas ainda não recebeu proposta oficial. O alvinegro praiano poderá solucionar parte dos seus problemas caso venda o jogador. Então existe sim essa possibilidade do Santos renovar com o Caio Jorge, mas já pensando para que o Santos seja recompensado financeiramente, não que ele fique no Santos por mais tempo, né? O que é justo, né? A gente sempre cobra aqui que os jogadores que sejam vendidos, o Santos receba um valor justo. O Santos investiu na formação desses atletas, deu visibilidade e quando sai, o mínimo que a gente espera é que o Santos seja recompensado. Então o Caio Jorge pode ser importante para o Santos financeiramente, resolver algumas pendências financeiras, mas não é certeza que mesmo renovando o contrato dele, ele permaneça por mais tempo no Santos. Vale lembrar a questão do Lucas Veríssimo. O Santos renovou com ele, mas logo na sequência fechou com o Benfica, que foi uma forma do Santos conseguir receber alguns milhões a mais. Pode ser a mesma questão do Caio Jorge, ainda mais porque o contrato dele já está finalizando. E agora temos atualizações referentes a essa procura do Santos por um treinador em 2021. Sempre estamos atualizando aqui nos vídeos, então por isso é importante você se inscrever para ficar acompanhando essa novela em tempo real. Bom, o Rueda disse pela primeira vez
que não vai contar com o Cuca. Isso a gente já sabia, mas não tinha partido de alguém, né, de uma fonte oficial do Santos de forma pública. E o Rueda, em entrevista à Rádio Nova FM, disse isso, abre aspas: "O fato real é que o Cuca realmente não vai ficar no Santos após o final do seu contrato. A gente está procurando alternativas no mercado. Mais do que nomes, temos o perfil que gosta de jogar para frente com a base e seja parceiro. Estamos encaixando os candidatos no perfil para depois ter conversas mais aprofundadas. O mais importante não é ser brasileiro ou estrangeiro. Importante é perfil. Um dos pontos é que a condição financeira esteja dentro da possibilidade do clube." Além dessa questão financeira que ele disse, tem também uma atualização em relação ao Thiago Nunes. Ele teria baixado um pouco a pedida salarial para se enquadrar aquilo que o Santos pode pagar, entre 450 e meio milhão de reais, que é o que o pacote Cuca, né, a comissão técnica e também o treinador recebe hoje no Santos. Então ele teria baixado essa pedida, mas o nome do Thiago Nunes, pelo menos com as informações que saíram na imprensa, não é unanimidade dentro do Santos. Então o Santos também estaria ouvindo outros treinadores até para conseguir achar um consenso que agrade, né, a maioria lá do Santos e principalmente também consiga ter esse perfil que o Rueda disse, que jogue para frente, jogue com a categoria de base e o mais importante, entenda a necessidade de economizar. Não dá para chegar no Santos e começar a pedir várias contratações, porque a realidade financeira do Santos não é essa. Precisa entender, né? E não é entender só na reunião e depois quando assume e publicamente na coletiva cobrar reforço. Tem que entender 100%. Bom, as atualizações de hoje foram essas. Mais tarde tem vídeo aqui no canal sobre o pré-jogo de Santos e Curitiba, novidades na escalação do Santos. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.